O código traz uma situação também, é que o fisco deve presumir a boa-fé do contribuinte. Hoje, isso não é presumível pela Receita? O objetivo é nítido, é dificultar a vida do mau contribuinte, do devedor contumaz, quem for enquadrado como devedor contumaz, para que ele saia do mercado mesmo, para que ele pare suas operações. Código de Defesa do Contribuinte, direitos dos contribuintes, deveres da fiscalização e combate ao devedor contumaz. Hoje falaremos sobre a lei instituída agora no dia 8 de janeiro de 2026, que trata desse assunto. Para isso temos aqui o Dr. Alexandre Fiorotti, que é tributarista, assessor da Abras, ACAPES, Sincades, FEComércio, que vai tratar desse assunto em 30 minutos para que você saiba tudo o que você precisa saber sobre o Código de Defesa do Contribuinte. Alexandre, obrigado aqui pela presença no nosso podcast. Primeira coisa que eu queria te perguntar, o Brasil precisa de um Código de Defesa do Contribuinte? Olha, primeiro, falando sobre esse tema em especial, que é muito interessante, essa é uma lei inovadora para a gente aqui no âmbito nacional, não tão inovadora no âmbito do Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo já tem um Código de Defesa do Contribuinte criado desde 2018 pela Lei Complementar Estadual número 884. E assim, respondendo sua pergunta, infelizmente sim, é preciso, porque a gente nota o seguinte, nós temos tudo que está posto na lei, nos seus princípios fundamentais, os princípios que nortearam essa lei complementar nova, que é o Código de Defesa do Contribuinte, a Lei Complementar 225, esses princípios já estão previstos constitucionalmente, né, devido ao processo legal, transparência na relação entre poder público e fiscalização e contribuinte, dever de lealdade, né, moralidade, eficiência, célere tramitação de processo, tudo isso, administrativos, fiscais, tudo isso está previsto já na Constituição Federal. Mas é importante a codificação disso em um único instrumento para facilitar o exercício do direito de defesa do contribuinte, para facilitar o exercício dos direitos que o contribuinte tem e também colocar certos limites aos deveres, ao poder de fiscalizar do fisco, que, assim, não com o intuito de impedir de fiscalizar, mas com o intuito de trazer normalidade em cenários em que muitas vezes o contribuinte é mal interpretado, ele é punido previamente, ele é pré-julgado, entendeu? Como sonegador, quando não é. Impedir absurdo, você fala, por parte da fiscalização? Impedir alguns absurdos ali, entendeu? Então, assim, isso é importante. Para mim, eu considero muito importante essa lei complementar. Eu vi que a lei garante ao contribuinte o dever de ser intimado previamente, comunicado, na verdade, previamente para regularização de algumas inconsistências. No que se trata isso especificamente no Código? Esse Código de Defesa ele traz alguma coisa bastante inovadora, que é exatamente isso que você colocou, mas isso não vai se aplicar a todos os contribuintes, não. Na prática, o Código de Defesa ele prevê isso daí para os contribuintes que se enquadrarem no programa de conformidade, conformidade fiscal. E aí nós teremos um selo que vai ser concedido a esses contribuintes. O contribuinte não vai receber esse selo automaticamente, não. Ele vai poder requerer o enquadramento dele num dos programas de conformidade. Tá? Temos o Confia, o Sintonia, tem um terceiro também aqui para questões aduaneiras. Então, ele requerendo e provando que preenche os requisitos para tanto, ele vai receber um selo. Esse selo vai garantir a esse contribuinte desconto no pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Que pode chegar a até 3% da contribuição social devida pelo contribuinte, limitada a R$1 milhão. Tá? E mais do que isso, vai garantir isso que você acabou de dizer. Esse contribuinte vai ter o canal de comunicação facilitado com o poder público, com a fiscalização, e ele vai ser previamente intimado, comunicado de que, olha, foi detectada alguma inconsistência, alguma situação aqui que deva ser corrigida, entende? E não simplesmente ser autuado logo de plano. Tá? Então isso vai funcionar o seguinte, ele teve algum problema, porque é natural que alguma empresa pode ter algum problema contábil e de lançamento, ele vai ser comunicado pela Receita, ele vai poder fazer autorregularização antes de ser autuado. Exatamente. No Espírito Santo a gente já tem algo muito parecido, tá? Mas mais simples, e eu considero bem eficiente até agora. Houve uma mudança da lei estadual número 7.000 e foi criada a figura da cooperação fiscal. A lei estadual número 7.000 é a principal lei de ICMS no Espírito Santo e que traz ali a previsão das multas que serão aplicadas em fiscalização contra os contribuintes.
essa lei ela foi mudada há alguns anos para se colocar lá a possibilidade da autorregularização, e o governo, então, ao regulamentar essa lei, trouxe o que a gente conhece hoje, chama hoje de cooperação fiscal, onde, detectadas algumas divergências de informação no banco de dados da Secretaria de Fazenda relacionada a um ou outro contribuinte, ela comunica esse contribuinte: olha, detectei uma divergência no cumprimento de obrigação acessória sua aqui, olha, tem notas fiscais tais e tais e tais, não estão informados no seu SPED fiscal, na sua FD e ICMS. Justifique ou então corrija no prazo de até 60 dias, senão eu vou te fiscalizar. Então, quer dizer, é algo inovador, a gente já tem isso. Mas isso estadualmente. E estadualmente mas vamos falar nacionalmente agora, porque o Código de Defesa do Contribuinte, nacionalmente falando, porque ele vale para todos os âmbitos, ele traz uma inovação muito grande. Sim. Mas você falou que nem todas as empresas. Quais são os requisitos para que a empresa possa se enquadrar ou se encaixar nessa condição de ter esse benefício? O contribuinte que vai poder se enquadrar nesse benefício é o contribuinte, por exemplo, que pede a adesão ao CONFIA. O CONFIA é o Programa de Conformidade Tributária de Adesão, então voluntária, que visa incentivar o cumprimento de obrigações tributárias e aduaneiras por meio da construção do relacionamento cooperativo entre a Receita Federal e os contribuintes participantes. E podem aderir as pessoas jurídicas que possuam estrutura de governança corporativa tributária. Isso está no artigo da lei. Está no artigo da lei, artigo 19. Então é governança? Governança corporativa tributária, definida assim definido como um sistema adotado pelas organizações para planejar, dirigir, monitorar e incentivar o cumprimento de obrigações tributárias e aduaneiras. É um compliance. É um compliance. E empresas que possuam um sistema de gestão de conformidade tributária caracterizado pela existência de documentação relativa à política fiscal aprovada pelos gestores da companhia da empresa, com a descrição do modo adotado pela organização na identificação e no gerenciamento de obrigação tributária, procedimentos preparatórios das suas obrigações tributárias acessórias, esse tipo de coisa. Então, esse contribuinte que tem um compliance hoje e que ele consiga ali demonstrar isso em documentação para fiscalização, ele vai poder pedir, por exemplo, a adesão dele ao CONFIA, que é um desses programas de conformidade tributária, e recebendo o selo, ele se enquadra nessa vantagem, né? Ele vai ter essa vantagem de só ser fiscalizado após a prévia comunicação de que foi detectada alguma inconsistência, alguma situação relacionada a ele. O código traz uma situação também, é que o fisco deve presumir a boa-fé do contribuinte. Hoje, isso não é presumível pela Receita? A gente já nota o seguinte: no passado, digo aí 20 anos atrás, 30 anos atrás, existia um cenário muito diferente do cenário de hoje, né? Naquela ocasião, os contribuintes tinham muito medo do fisco, e o fisco, muitas vezes, partia do pressuposto de que o contribuinte era sonegador até que se prove o contrário. Invertia-se a questão da boa-fé, né? Porque a boa-fé, por lei, se presume. A má-fé que tem que ser comprovada, né? Por quem acusa. De uns anos para cá, isso vem mudando, principalmente no âmbito de alguns estados, municípios, e a própria Receita Federal também. Mas a Receita Federal é mais difícil do contribuinte ter acesso à Receita Federal. Os grandes contribuintes, assim caracterizados, aqueles que tenham, que sejam contribuintes com acompanhamento diferenciado ou especial, esses têm auditores específicos vinculados a eles e que fazem assim a comunicação mais próxima, direta. Tudo muito institucional e eletronicamente falando. Não tem contato pessoal, entendeu? Presencial. Mas é isso, não tem muito mais do que isso. Agora, no âmbito do Estado do Espírito Santo, por exemplo, a gente já tem hoje uma facilidade de comunicação muito maior. Hoje, o contribuinte que queira ser atendido na agência da sua Receita Estadual, ele vai até ela, ele é atendido com facilidade. E assim, o contribuinte em capixaba, ele já não tem mais esse receio de ir até o fisco, a não ser quando ele sabe que, de fato, ele cometeu um erro por má fé. Aí esse não vai. Mas o contribuinte que erra involuntariamente, e é normal, é o que você disse, tá? Isso pode acontecer. Esse contribuinte hoje ele já busca a Secretaria da Fazenda muitas vezes para falar: olha, errei mesmo, vamos corrigir essa situação aqui. Como é que eu posso corrigir da melhor forma para ficar menos oneroso para mim sem causar prejuízo ao Estado? Pelo que eu estou entendendo, você está me dizendo o seguinte, que essa previsão da boa-fé presumível
para o contribuinte, em favor do contribuinte, no Código de Defesa do Contribuinte, ela no Espírito Santo já é aplicada, então? Ela já vem sendo aplicada. E isso é alguma coisa assim que a gente fala com bastante orgulho do Estado, porque o Estado está muito organizado. Quando a gente sai do Espírito Santo para falar, para palestrar em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares, a gente fala com bastante orgulho e as pessoas reconhecem. O Espírito Santo hoje é um Estado muito organizado e a relação com o poder público é uma relação muito saudável, de muita transparência, uma relação bem tranquila. Claro que ainda temos algumas dificuldades, né? Muitas vezes a gente vê interpretação de norma que a gente não concorda, mas eles nos ouvem e, na pior das hipóteses, se não concordarem, vão dizer não concordamos e ou vocês adotam o entendimento do fisco ou então vai discutir isso de alguma forma, seja por consulta fiscal, seja por meio judicial, esse tipo de coisa, né? Tá. Agora, o Código também agora traz a vedação, ou seja, a proibição de exigência de garantia para interposição de recurso. Mas isso já vinha consolidado no entendimento da jurisprudência, né? Isso daí já, no passado, na década de 90 para a década de 2000, a Receita Federal conseguiu aprovar, o governo federal conseguiu aprovar norma que ela exigia, por meio da qual ela exigia que o contribuinte que quisesse fazer recurso ao CARF, não era defesa de primeira instância, a impugnação à auto-infração, era recurso ao CARF, ele deveria fazer uma garantia do valor discutido. Tá? Depois sofreu modificação, reduziu-se lá para uma garantia de 30% do valor discutido, seja mediante depósito extrajudicial ou judicial, seja depósito extrajudicial, né? Ou seja mediante oferta de garantia mesmo, bens móveis, bens imóveis, esse tipo de coisa. Isso acabou sendo levado ao STF, o STF declarou inconstitucional esse dispositivo legal que existia e os contribuintes, então, hoje têm acesso ao CARF independente de garantia. Tá? Então, mas o código vem para poder colocar isso assim, ó, resolveu e não precisa de jurisprudência mais, está na lei. Está na lei, a Receita Federal já não cobra isso desde que foi declarada a inconstitucionalidade. Mas alguns estados poderiam cobrar, entendeu? Municípios também, nós temos milhares de municípios, nós temos muitos estados, então é normal cada um regulamentando seus processos administrativos ao seu modo. Isso é para coibir. Você bota uma pá de cal e resolve o problema. Exatamente. Agora, uma coisa que o código traz também é o direito ao contribuinte de ter acesso aos processos e acompanhamento com advogado. Porque não é obrigatória a defesa por advogado, a própria empresa pode fazer defesa, o contador às vezes faz, mas o código traz isso claramente. Direito que o contribuinte exige que o advogado participe do processo administrativo. Isso é um avanço? É um avanço, a gente nota assim, já era um direito garantido constitucionalmente, né? Todos podem se fazer representar por advogado, seja no contencioso administrativo, seja no contencioso judicial. Mas é o que você falou, enquanto no judicial o advogado é elemento essencial, a justiça, no contencioso administrativo não é. E assim, isso vem para consolidar ainda mais de que o contribuinte ele pode se fazer assistir por profissional que vai lá representá-lo com procuração devidamente habilitado e vai exercer o direito de defesa por ele e assim, a Secretaria de Fazenda, a Receita Federal, tem que atender. Não pode simplesmente ignorar porque não é o contribuinte que está ali, é um advogado. Entendi. Agora, uma outra coisa também que o código traz, eu achei interessantíssimo, importante, que é a questão da fiscalização do fiscal, o agente que está fazendo aquela fiscalização, justificar seus atos, quando ele pede documento, por que ele está pedindo aqueles documentos e sempre agir pelos meios menos gravosos ao contribuinte. Então, porque a gente vê também, Alexandre, muitas vezes, numa fiscalização, excesso de documentos sendo pedido, sendo solicitado, e a empresa manda documento, a fiscalização pede documento de novo, entendeu? Aquela fiscalização demora, às vezes, para acontecer, para poder ser finalizada. Me fala com o código qual o cenário que você vê aí daqui para frente. Tudo isso é muito subjetivo ainda. Quando a gente olha para esse cenário, vamos lá, vamos partir para a prática. A fiscalização dá início uma auditoria fiscal dá início a uma fiscalização. Intima o contribuinte a apresentar uma relação de documentos e dados e informações. Esse contribuinte, muitas vezes, ele tem dificuldade de apresentar tudo. O que a gente tem que falar do sempre contribuinte? Busca atender o máximo possível, né?
do que foi solicitado para evitar conflito já de início, né? Então, vou partir, eu sou representante do contribuinte, advogado, eu já vou partir brigando com a auditoria fiscal, eu não vou apresentar isso ou aquilo que eles estão me pedindo. Calma, vamos tentar estabelecer aqui um bom senso para poder determinar o que é importante, vamos apresentar, o que é indispensável e aquilo que, mesmo não sendo importante sob a minha ótica, se a fiscalização pediu, vamos apresentar também. Agora, de fato, a lei traz, o Código de Defesa do Contribuinte traz, olha, não se deve ficar pedindo documentos que já foram apresentados, esse tipo de coisa. Mas, vamos lá, a fiscalização pede uma documentação veio de forma truncada, não tá, pede de novo. Nada me impede de apresentar novamente e até bom mas pelo aí ambiente a fiscalização vai ter que justificar porque que está pedindo novamente, não é só pedir novamente, né? Ele teria que justificar, segundo o Código de Defesa do Contribuinte, sim, entende? Mas é alguma coisa que vai muito de bom senso e eu costumo dizer assim, toda fiscalização que se inicia é melhor dar toda a atenção a ela desde o início do que deixar ela correr solta o fiscal. Então, o auditor faz um auto de infração e aí o contribuinte depois vai ter dispêndio para poder contratar gente, advogado, esse tipo de coisa, para fazer defesas em cima de valores que, de repente, nem teriam sido autuados se tivesse sido dada a atenção devida à auditoria fiscal, entendeu? Então, eu acho que, assim, o ambiente colaborativo que entre contribuinte e fisco que a lei complementar traz, é um ambiente que eu sempre defendi. Comunicação com a fiscalização, comunicação com a Secretaria de Fazenda, com a Receita Federal, tentar apresentar o máximo de informações possível para que dê conforto a eles para entenderem que estão diante de um contribuinte que, se na pior das hipóteses errou, não errou com o intuito de cometer, com dolo, errou por desconhecimento, alguma coisa, o que traz consequências diferentes, né? Porque quando a Receita Federal entende que há dolo no ato praticado pelo contribuinte, que há sonegação, então ela faz a emissão de auto-infração com multas majoradas, normalmente de 150%, e não uma multa de ofício de 75%, e ela faz representação para fins criminais. Entende? No Estado do Espírito Santo, a gente tem algo parecido também, né? A gente tem ali situações em que o contribuinte pode ser enquadrado em um tipo de multa ou em outro tipo de multa, a depender do que ficar caracterizado para fiscalização. Boa-fé ou má-fé. Aí quando isso eu ia falar, má-fé, né? Quando ficar caracterizada a má-fé. Agora me fala uma coisa, existe agora previsão de responsabilização da fiscalização do agente fiscal no Código de Defesa do Contribuinte. Me explica um pouco como é que vai funcionar isso. Sim, o Código de Defesa do Contribuinte ele traz a possibilidade de responsabilização civil, administrativa e penal, inclusive, do agente público que agir com má fé mesmo, né? E também aqueles que praticarem o crime de extorsão, de corrupção mesmo, né? Então, mas às vezes não é nem por corrupção. A fiscalização quer sacanear uma determinada empresa, e começa a autuar, e a gente vê autuações enormes que depois caem na esfera administrativa ou na judicial, entendeu? Isso pode ser responsabilizado o agente que autuou dessa forma? Por má-fé? Se ficar caracterizado na má-fé, entendo que sim. Mas assim, eu já passei por fiscalização de autos de infração realmente em valores bastante expressivos que foram reduzidos em 80%, 90%. Foi um erro do fiscal? Foi do auditor? Isso no âmbito federal, inclusive. Eu entendo que sim, mas ele estava no exercício da função dele ali. Não consegui ver má-fé dele ali comprovada. Por mais que eu entenda que ele tenha se excedido, ali ele não precisava ter feito o que fez. Mas eu não presenciei a fiscalização, não acompanhei a fiscalização, eu não sei como o contribuinte acabou lidando com esse auditor fiscal, que, na dúvida, então, autuou tudo. E aí, como o contribuinte se defender. Mas é por isso que eu falo da inovação do Código de Defesa do Contribuinte, que quando ele fala do direito do advogado participar do processo administrativo desde o início, do início da fiscalização, é que o advogado vai poder entender e vai poder agir para poder inibir esse tipo de excesso que, às vezes, existe na fiscalização. Porque a má-fé, se o advogado comunicar o agente
ou o fiscal falou, olha, isso foi lançado dessa forma, mostrar a boa-fé da empresa e assim mesmo ele autuar, isso ficar documentalmente comprovado, eu entendo que a má-fé pode ser comprovada lá na frente judicialmente se a empresa quiser fazer algum tipo de ação em relação a esse agente. Mas de qualquer forma vai ter que ter alguém que vai dizer, e aí o judiciário vai dizer, olha, houve má-fé aqui. Quem vai definir condena, é o judiciário, entendeu? Depois. Agora nós vamos tratar aqui do devedor contumaz. Nós sabemos que muitos contribuintes são autuados ou não pagam imposto por alguma dificuldade ou porque erraram algum lançamento, mas existe aquele contribuinte que é o contumaz realmente. Ele não paga porque ele não quer pagar, fecha a empresa, abre empresa nova, muda de endereço, coloca em nome de... A gente via muito isso no passado, eu não sei se hoje ainda tem muito, a questão do laranja. O que você vê de inovação no código em relação a esse devedor contumaz? O código ele traz o conceito de devedor contumaz. É interessante. Eu até estou traçando um paralelo com o código com o nosso conceito legal de devedor contumaz instituído pelo Estado do Espírito Santo já em 2024. Quer dizer, nós já temos mais de ano em que o Espírito Santo já criou a sua legislação definindo o devedor contumaz. A Receita Federal agora vai adotar esse conceito trazido pela Lei Complementar 225 e que vai se aplicar aos estados e municípios também, né, e ao Distrito Federal, não havendo impedimento para que cada ente possa definir critérios outros ali, né? Mas na ausência de critérios prevalece de um município, vai prevalecer o conceito de devedor contumaz trazido aqui pelo Código de Defesa do Contribuinte. E isso é muito importante entender por quê. O contribuinte tem que começar a ver o seguinte, diante de tudo que está acontecendo com a modernidade, né, das apurações fiscais, nós temos um SPED que começou lá com a implantação da nota fiscal eletrônica. Depois foram criados os módulos do SPED para declaração de ICMS e IPI, a UFD, ICMS, IPI, depois PIS/COFINS, depois do imposto de renda, que é a CF, a contabilidade digital, que é a ECD. Com base em tudo isso, hoje o fisco tem acesso a tudo que o contribuinte faz praticamente. Então, assim, o contribuinte não pode mais ser displicente, né, por omissão mesmo ali, agir por omissão, ou menos ainda, intencionalmente, né, prejudicar o fisco, porque a probabilidade de ser detectada é muito alta. Então, vide que hoje não tem nem posto fiscal mais para carimbar nota, né? Pois é, não tem. Antigamente tinha posto fiscal, quem não lembra, quem não é dessa época, o caminhão passava com o mercadoria para carimbar. Hoje a nota é emitida lá em São Paulo para um fornecedor, para um cliente aqui no Espírito Santo, o fisco sabe imediatamente que aquela nota foi emitida. E aí imagine bem o seguinte, nós temos agora um cenário de reforma tributária em plena período de transição. Começou agora, dia 1º de janeiro, onde a partir do ano que vem a gente já deve ter o split payment, que é mais mecanismo de arrecadação, de controle das operações para arrecadação na fonte já do tributo. Para quem não sabe, vamos explicar isso aí, que é aquela questão de que passou na maquininha uma venda de R$100, você vai receber como... o valor líquido de imposto, e o imposto já vai ser retido. O imposto já vai direto para a Receita. Já vai direto para a Receita Você não Federal. vai ficar com dinheiro para depois repassar para a Receita. A Receita vai receber o dinheiro da operadora de cartão. Isso vai ter um cronograma de implantação, mas começa em 2027, segundo a promessa da Receita Federal, nas operações B2B para poder né, desenvolverem isso, mas o futuro a gente não... direto para o B2C também, consumidor. Também. Então, quando a gente olha para esse cenário de modernidade da fiscalização, das auditorias fiscais, do cumprimento das obrigações acessórias, o contribuinte ele vai ser separado em dois tipos de contribuinte a partir de agora. O contribuinte que errou por desconhecimento, né, por culpa normal ali de uma interpretação errada da legislação, e esse contribuinte, quando ele for fiscalizado, ele vai receber a cobrança dentro de patamares que muitas vezes ele consegue até se defender, mas se não tiver defesa, ele consegue suportar isso num programa de transação tributária, num programa de refias, ou ele até num parcelamento normal. E o outro contribuinte, aquele contribuinte que reiteradamente faz a inadimplência de tributo, voluntariamente ele faz isso, né? Ele deliberadamente ele inadimple tributo, ele pratica atos de sonegação, esse tipo de coisa. Esse contribuinte ele vai muito possivelmente ser enquadrado na condição de devedor contumaz ao atingir certos
critérios aqui, e isso traz consequências para ele. Né? Qual algumas consequências que você acha que importantes para poder... O contribuinte que for enquadrado na condição de devedor contumaz pelo Código de Defesa do Contribuinte agora, ele não vai poder participar de licitações, ele não vai poder participar... se ele pedir uma recuperação judicial, não vai ser deferida, a recuperação judicial vai ser convertida direto em falência, entende? Então, processos administrativos na Receita Federal, ele não terá direito a recurso ao CARF, ele vai ser tramitado a defesa dele só em única instância, que é a primeira instância por impugnação, que aí é o julgamento pelas DRJ, Delegacia de Julgamento da Receita Federal, compostas tão somente de auditores fiscais, quando no CARF a gente tem um órgão paritário, parte do fisco, parte dos membros indicados pelas confederações, né, entes da iniciativa privada. Então, veja, ele perde alguns benefícios, alguns direitos. Ele pode ter a inscrição dele cadastral suspensa e até cancelada, ele vai poder parar de operar. Então, o devedor contumaz, essa legislação traz, e eu vou te falar uma coisa, não é algo que... é algo até que vem em boa medida como para poder fazer justiça aos contribuintes que buscam fazer que buscam fazer certo. Porque os contribuintes que agem de maneira errada, eles criam uma distorção de mercado enorme. Né? Assim, pegando esse gancho que você falou, o que você acha que esse Código de Defesa do Contribuinte ele veio para poder arrecadar mais ou para poder separar o joio do trigo e tentar beneficiar, inclusive, quem é o bom pagador de impostos, a pessoa que não sonega? Isso aí. Eu entendo que o Código de Defesa do Contribuinte ele vem para separar o joio do trigo no que diz respeito a contribuintes. O mau contribuinte enquadrado como devedor contumaz, ele vai ter suas punições, ele vai ter suas penalidades, e o bom contribuinte ele vai exercer o direito de defesa, com amplo direito de defesa, como ele já exerce hoje, ele vai ter sua vida facilitada, o canal de comunicação facilitado com o fisco, de repente ele pode conseguir um selo de conformidade tributária e aí ele vai conseguir desconto de tributo, então quer dizer, da contribuição social sobre o lucro líquido. Então isso para a gente é um divisor de águas agora, né? Porque a gente, na ausência disso, todo mundo ficava ali diante de um mesmo tratamento e muitas vezes o contribuinte fazendo por onde, bom contribuinte que vem implementando compliance fiscal e tributário e tudo mais, ele pagando um ônus pesado quando comparado com outro contribuinte que está do lado, agindo de má fé, sonegando, deixando de emitir nota fiscal, deixando de pagar tributo e criando distorção de mercado. Né? Então, o grande problema que a gente vê é que essas pessoas que são devedoras contumazes e sonegadores contumazes, a fiscalização às vezes demora muito para chegar e tomar uma atitude drástica para poder tirar ele do mercado. Isso atrapalha muito quem é bom pagador, quem é bom contribuinte e quem trabalha corretamente. Eu acho que, tirando essa questão de você não poder mais recorrer para o CARF, não poder participar de licitação pública, todas essas coisas que você falou, você acaba talvez agilizando esse processo contra o mau contribuinte, o mau devedor. E aí beneficia o bom contribuinte. O objetivo é nítido, é dificultar a vida do mau contribuinte, do devedor contumaz, quem for enquadrado como devedor contumaz, para que ele saia do mercado mesmo, para que ele pare suas operações. É melhor que ele pare as suas operações do que quando o fisco permitir que ele continue exercendo uma atividade predatória ali em relação a outros contribuintes que estão cumprindo suas obrigações. Que às vezes não vai ter margem para concorrer com ele. Agora, exatamente. O que eu vejo de tudo, lendo a lei e vendo e te ouvindo aqui, é que, na verdade, quem tiver um compliance tributário bom e conseguir exercer esse compliance de forma plena, fazendo uma auditoria e analisando todos os seus dados, ele vai conseguir se enquadrar naquelas situações que você colocou do contribuinte que vai ter esse benefício da autorregularização, do canal direto com a Receita. Então, assim, o código realmente ele vem para contribuir. Então, eu estava com um outro tipo de visão antes de conversar com você aqui sobre o código, porque toda vez que a gente fala de Código de Defesa do Contribuinte, eu não acreditava que viria para contribuir com o contribuinte. Eu achava que era para arrecadar e para poder tentar fiscalizar mais ainda. Mas eu já mudei minha forma de pensar aqui depois dessa conversa que a gente teve. Eu gostei do Código de Defesa do Contribuinte.
Tem alguns pontos que me preocupam um pouco, por exemplo, quando você vai ver o conceito as hipóteses de enquadramento do contribuinte como devedor contumaz, você tem muito claramente lá já alguma situação como débitos de alto valor inscrito em dívida ativa, acima de 15 milhões de reais, isso é motivo para enquadrar o contribuinte, mas é só isso ou tem que cumprir os outros requisitos também para poder se enquadrar como devedor contumaz, né? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa levar em consideração. Então, vou olhar aqui direto para a legislação e vou explicar melhor essa situação. Qual artigo é esse? É o artigo 11. Ele fala lá que considera-se que o devedor contumaz sujeito passivo cujo comportamento fiscal se caracteriza pela inadimplência substancial, reiterada e injustificada de tributos. E aí ele traz esse artigo, o que é inadimplência substancial, o que é reiterada, o que é injustificada. E aí a pergunta que me faço aqui, tem que ser... tem que ficar caracterizada a inadimplência substancial, reiterada e injustificada, como está posto aqui, ou uma ou outra hipótese já permitiria. Por quê? Se eu falar em uma ou outra hipótese, para fins dessa lei, considera-se inadimplência substancial no âmbito federal o contribuinte que tenha débitos inscritos em dívida ativa de valor igual ou superior a 15 milhões de reais e equivalentes a mais de 100% do seu patrimônio conhecido. Isso é fácil de atingir hoje. Entendi. 15 milhões de reais mas não é um valor mas alto, considerando entendeu? todas as hipóteses, porque a lei traz, no meu entendimento, a questão das situações que não são previsíveis, como catástrofe, enchente. Aí quando eu olho para aqui inadimplência reiterada é a manutenção de créditos tributários, ou seja, de débitos fiscais. Então, em situação irregular, em pelo menos 4 períodos de apuração consecutivos ou 6 períodos de apuração alternados no prazo de 12 meses. Isso é muito fácil também. Então, aí o contribuinte, claro que ele vai ser notificado numa situação dessa e ele vai poder se justificar. Olha, eu estou passando por um momento de dificuldade, minha capacidade de pagamento ficou reduzida, eu apurei prejuízo nos últimos 2 anos, tem aqui como explicar o motivo. Entende? Ele não vai ser enquadrado diretamente, assim, ele vai receber uma notificação prévia para se defender e justificar. Mas é isso, eu vejo assim, uma legislação bastante evoluída. Poderíamos evoluir mais, eu sou a favor da adoção de práticas como, inclusive, a gente vê em alguns países da Europa, em que há ali a possibilidade de fazer a mediação por arbitragem. Com o fisco. Com o fisco, entendeu? Naqueles tributos, em determinados tributos. Hoje, na Europa, a gente tem essa figura da arbitragem para deliberação sobre certos tributos que não envolvam países diferentes, né? Mas aqui no Brasil, acho que a gente ainda não está maduro para esse tipo de situação ainda não, porque nós temos que amadurecer muito. Você vê o código está aí, entra em vigor agora, entrou em vigor dia 8, algumas partes dele entram em abril, mas ainda nós temos que amadurecer isso. Mas foi importante a gente poder falar sobre esse assunto aqui, esclarecer alguns pontos e o que fica de recado final. Tem que ter compliance tributário. A empresa tem que fazer compliance tributário para poder tentar se enquadrar nessa questão de estar dentro dos programas de autorregulação. De conformidade. De conformidade. Isso. Tá bom, Alexandre, muito obrigado aí pela participação de novo nesse novo episódio. Nós vamos fazer ao longo de 2026 alguns episódios sobre a reforma tributária e temas específicos, porque toda hora está tendo notícia e legislação nova e novas situações sobre a reforma tributária. Então, acho que esse ano nós vamos falar muito sobre reforma tributária, vamos contar muito com a sua participação aqui. Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima.